Você já olhou para si mesmo no espelho e pensou que Deus cometeu um erro? Já sentiu que o propósito que dizem que você tem é grande demais para os seus ombros? Que você não tem a força, não tem a santidade ou não tem a coragem que a Bíblia exige? É uma sensação terrível, a sensação de ser uma fraude, de estar ocupando um lugar que não deveria ser seu. Você olha para as suas falhas, para os seus medos, para o seu passado e pensa: Deus escolheu a pessoa errada. Eu não sou um herói. Eu sou apenas alguém tentando sobreviver. Se você se sente assim hoje, pequeno e inadequado diante dos desafios da vida, eu tenho uma notícia que vai mudar a sua perspectiva. Deus nunca descreve a sua circunstância atual. Ele sempre profetiza o seu potencial futuro. Prepare o seu coração. Hoje, nós vamos descer até um buraco escuro na terra de Israel para descobrir por que Deus insiste em te chamar de gigante, mesmo quando você se sente uma formiga. Seja muito bem-vindo. Eu sou apenas um mensageiro, mas a carta que trago hoje é endereçada diretamente ao seu espírito. Se você quer trocar a sua insegurança pela identidade que vem do céu, inscreva-se no canal, deixe o seu curtir e venha descobrir quem você realmente é aos olhos do Pai. Vamos começar nossa jornada em Juízes, capítulo 6. O cenário é de medo e opressão. O povo de Israel estava sendo esmagado pelos midianitas. Eles viviam escondidos em cavernas, com medo de perder a pouca comida que tinham. E é nesse contexto de terror que a câmera da Bíblia foca em um homem chamado Gideão. O versículo 11 diz que Gideão estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Pare e visualize essa cena. Gideão não estava no lugar certo. Trigo se malha na eira no alto do monte, onde o vento bate forte para separar a palha do grão. Mas Gideão estava num lagar. O lagar é um tanque, um buraco cavado na rocha ou no chão, feito para pisar uvas e fazer vinho. É um lugar baixo, úmido e sem vento. Gideão estava trabalhando muito, suando, batendo no trigo com força, mas estava escondido. Ele estava improvisando porque tinha medo. O lagar é o símbolo da nossa inadequação. É quando você tem talento, o trigo, mas está enterrado no medo, o lagar. Quantos de nós não estamos vivendo exatamente assim hoje? Você tem dons, você tem sonhos, você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida, mas você está escondido no lagar da sua insegurança. Você trabalha, mas ninguém vê. Você se esforça, mas parece que o vento do Espírito Santo não sopra, porque você se cercou de paredes para se proteger das críticas, para se proteger do fracasso, para se proteger dos midianitas da vida. E é ali, nesse buraco de covardia e autopreservação, que o inesperado acontece. O versículo 12 diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Imagine o susto de Gideão. Ele olha para os lados. Ele olha para as próprias roupas sujas de terra. Ele sente o coração batendo acelerado de medo. E ele deve ter pensado: o anjo errou de endereço. Homem valoroso? Eu sou o homem mais medroso de Israel. Eu estou escondido num buraco. Aos olhos humanos, aquilo parecia uma piada de mau gosto. Chamar um fugitivo de guerreiro valente. Chamar um homem trêmulo de herói. Mas aqui está o mistério profundo de Deus. O céu não vê o que você é agora. O céu vê o que você foi criado para ser. Deus não consulta o seu passado para definir o seu futuro. Ele não olha para a sua conta bancária, para o seu diploma ou para os seus pecados perdoados para decidir se vai te usar. Quando Deus olhou para aquele rapaz sujo no lagar, ele não viu um camponês assustado. Ele viu o libertador de Israel. Ele viu o homem que, com apenas 300 soldados, derrotaria um exército de milhares. Deus viu a árvore gigante dentro da semente pequena. E a lição para nós é brutalmente clara. Deus dá o título antes da batalha. No mundo, o sistema é o contrário. No mundo, você primeiro luta, depois vence, e só então recebe o título de campeão. Você prova o seu valor para ser reconhecido. No reino de Deus, você recebe o título de mais que vencedor antes mesmo de entrar na guerra. Você é chamado de filho amado antes de fazer qualquer obra. Por que Deus faz isso? Porque Ele sabe que você só terá coragem de sair do lagar se souber quem você é. A identidade vem antes da atividade. Se você acredita que é um fracassado, você vai viver escondido no buraco. Mas se você acreditar na palavra do anjo,
Se você acreditar que é um homem valoroso, uma mulher valorosa, essa crença vai gerar a força que você precisa para subir ao topo do monte. Talvez você esteja sofrendo da famosa síndrome do impostor espiritual. Você vai à igreja, você ora, mas lá no fundo uma voz diz: você não é tudo isso, você é fraco, você vai cair de novo. Essa voz é a visão humana, essa voz é o eco do lagar. Mas hoje, o anjo do Senhor está parado diante de você, ignorando a sua sujeira, ignorando o seu esconderijo e declarando sobre a sua vida: o Senhor é contigo, valente guerreiro. A pergunta não é se você se sente valente. A pergunta é: você vai acreditar no seu sentimento ou vai acreditar na palavra de Deus? No próximo bloco, vamos ver como Gideão reagiu a isso. Ele fez o que todos nós fazemos. Apresentou a lista de desculpas. Ah, Senhor, minha família é pobre, eu sou o menor. E vamos ver como Deus destrói cada uma das nossas desculpas, não nos dando mais força, mas nos dando mais dele mesmo. Quando o anjo chama Gideão de homem valoroso, a reação dele não foi pular de alegria. A reação dele foi fazer o que a maioria de nós faz quando Deus nos desafia. Ele puxou a lista de desculpas. No versículo 15, Gideão diz: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. Olhe para o contraste. Deus diz: você é um herói. Gideão diz: eu sou um zero à esquerda. Deus fala de destino. Gideão fala de estatística. Gideão olhou para a conta bancária da família, somos os mais pobres, e olhou para a sua posição social, sou o menor. Ele fez um cálculo humano. Recurso mais posição é igual a sucesso. Como ele não tinha recurso nem posição, a conta dele dava fracasso. Talvez seja exatamente assim que você conversa com Deus hoje. Deus te chama para abrir um negócio e você diz: mas eu não tenho capital. Deus te chama para restaurar o seu casamento e você diz: mas eu não tenho mais amor. Deus te chama para servir na obra e você diz: mas eu não tenho teologia, eu tenho um passado sujo. Nós apresentamos a Deus o nosso currículo de menor da casa. Nós mostramos para Ele todas as razões lógicas pelas quais Ele escolheu a pessoa errada. Mas sabe o que é fascinante nessa conversa? Deus não discute com Gideão. Deus não tenta convencer Gideão de que a família dele é rica ou de que ele é importante. Deus ignora completamente a estatística de Gideão. A resposta de Deus no versículo 16 é simples e devastadora. Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. Preste atenção nisso. Deus não disse: Gideão, você é forte. Deus disse: eu sou contigo. A sua força não vem de quem você é. A sua força vem de com quem você está. Essa é a cura para a síndrome do impostor. Você se sente uma fraude porque acha que precisa ser perfeito para ser usado por Deus. Você acha que precisa ser o maior da casa, o mais eloquente, o mais santo. Mas o apóstolo Paulo descobriu esse segredo séculos depois, quando escreveu em 2 Coríntios 12, 9: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus gosta de usar os menores. Deus gosta de usar quem está no lagar. Sabe por quê? Porque se ele usasse o general mais forte, com o maior exército e a melhor espada, todo mundo diria: olha como aquele homem é poderoso. Mas quando ele usa Gideão, um homem assustado, pobre e escondido, e esse homem derrota um exército inteiro, ninguém tem dúvida de quem fez o milagre. A glória vai toda para Deus. A sua fraqueza não é um obstáculo para Deus. Ela é o palco onde Ele vai brilhar. O fato de você se sentir incapaz é, na verdade, a sua maior qualificação. Porque quem se acha capaz não depende de Deus. Mas quem sabe que é pequeno, se agarra na mão do Pai com toda a força. Deus não está procurando vasos de ouro perfeitos. Ele está procurando vasos de barro que estejam dispostos a carregar o tesouro dele. Então, pare de olhar para o que você não tem. Pare de olhar para a sua família pobre, para a sua falta de estudo, para a sua timidez. Isso é a visão do lagar. Levante os olhos e olhe para a promessa: eu serei contigo. Se o Criador do universo, aquele que chama as estrelas pelo nome, está dizendo que vai com você, quem importa se o resto do mundo está contra? Você tem uma escolha a fazer agora.
Você pode continuar acreditando na sua lista de desculpas e morrer escondido nesse buraco de medo, ou você pode acreditar na palavra do Senhor e se levantar como o homem valoroso, como a mulher valorosa que ele diz que você é. Gideão teve medo, mas ele foi. E porque ele foi, a história de uma nação mudou. Chegou a sua hora de sair do lagar. Chegou a hora de parar de malhar trigo escondido. O mundo lá fora precisa do que Deus colocou dentro de você. Vamos orar agora para selar essa identidade. Onde você estiver, coloque a mão sobre o seu coração e receba essa oração como uma unção de coragem. Senhor Deus, Pai de amor e de poder, nós nos apresentamos diante de Ti hoje, não com a nossa força, mas com a nossa verdade. Muitas vezes, Senhor, nós nos sentimos como Gideão, pequenos, incapazes e com medo do futuro. Nós olhamos para as nossas limitações e achamos que não servimos para a Tua obra. Mas hoje, nós ouvimos a Tua voz, nos chamando pelo nome que o céu nos deu. Perdoa-nos, Pai, por todas as vezes que apresentamos desculpas. Perdoa-nos por olharmos mais para a nossa pobreza do que para a Tua riqueza. Neste momento, nós rejeitamos a mentira de que somos fracos demais. Nós rejeitamos a vergonha do passado. Nós rejeitamos o medo de falhar. Nós tomamos posse da Tua palavra. O Senhor é conosco. Levanta, Senhor, dentro de cada pessoa que me ouve agora, um espírito de ousadia. Transforma o nosso lagar em um altar de adoração. Que a nossa fraqueza seja apenas o espaço para o Teu poder se manifestar. Nós dizemos sim ao Teu chamado. Nós somos Teus guerreiros, não porque somos bons, mas porque o Senhor é grande. Capacita-nos, guia-nos e usa-nos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Respire fundo e sinta o peso saindo das suas costas. Você não precisa ser forte sozinho. Você só precisa ir. Ele garante a vitória. Guarde essa palavra no seu coração. O espelho de Deus reflete o seu futuro, não o seu presente. Quando você se olhar no espelho amanhã de manhã, não diga, lá está um fracassado. Diga, lá está alguém com quem Deus prometeu estar. Que você tenha uma semana de vitórias, saindo dos esconderijos e ocupando os lugares altos que o Senhor preparou para você. Fique na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.